Data Protection Officer, DPO encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Conheça as atribuições e responsabilidades do encarregado pelo tratamento de dados pessoais conforme a LGPD e saiba o que considerar para sua nomeação. Apresentação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei 13.709/2018, instituiu uma figura indispensável para a adequação das empresas, a do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Ele tem sido referenciado no mercado como DPO, Data Protection Officer, conforme a denominação dada pela regulação europeia, General Data Protection Regulation, GDPR, principal referência internacional da LGPD. A figura do encarregado é uma novidade na legislação brasileira, mas está presente em várias legislações de proteção de dados no mundo todo, como na Colômbia, no México, na Coreia do Sul, no Canadá, em Singapura e, como já foi dito, nos países europeus, sob a égide da GDPR. Nos termos do artigo 5º, inciso 8, da LGPD, o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A importância do encarregado DPO para a boa imagem e reputação das empresas vem sendo destacada por especialistas da área e por órgãos da imprensa, como o jornal Valor Econômico, que é o mais importante veículo de economia, finanças e negócios do Brasil. No dia 21 de agosto de 2020, o Valor Econômico publicou um caderno especial sobre proteção de dados sob o título O DPO será o guardião das informações. Frise-se que a nomeação do DPO é obrigatória para os controladores, nos termos do caput do artigo 41 da LGPD. Ao contrário da GDPR, a LGPD não elencou critérios prévios, como porte e quantidade de funcionários, para que algumas empresas sejam dispensadas da nomeação de um encarregado. Com a proximidade do início da vigência da LGPD, as empresas brasileiras que atuam como controladoras devem indicar o seu encarregado DPO até que sobrevenha a regulação da ANPD sobre a matéria. Futuramente, a Autoridade Nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da organização ou o volume de operações de tratamento de dados. Quais são as funções e responsabilidades do DPO? Quem nomear como DPO? E o que considerar para indicação ou contratação? Essas são dúvidas recorrentes que temos identificado entre as empresas para as quais oferecemos assessoria para análise, implementação, adequação e monitoramento da área de proteção de dados. Participamos ativamente desse processo junto a dezenas de companhias, de diversos setores, a partir da atuação da nossa equipe, também, da atuação conjunta com consultores técnicos estratégicos de alto renome e reconhecidos nos mercados nacional e internacional. Reconhecemos que a nomeação do encarregado DPO é uma tarefa significativa e um importante desafio a ser cumprido pelas empresas brasileiras, diante da sua relevância e responsabilidades, bem como pelo conhecimento multidisciplinar inerente à atividade. Por isso, decidimos produzir esta publicação específica sobre DPO, somando-se a outros informes que temos desenvolvido com o objetivo de contribuir para a disseminação de informações relevantes à sociedade empresarial. Reforçamos que este guia é uma publicação orientativa, ou seja, não representa aconselhamento jurídico e técnico do escritório Sotomayor & Nagel Advogados, o qual requer atendimento individualizado e específico a empresas e instituições, considerando o segmento de atuação e estrutura existente. Introdução. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709/2018, sancionada em agosto de 2018, estabelece a regulamentação para o uso de dados pessoais no país, nos âmbitos privado e público. A lei representa um novo marco regulatório para o uso de dados pessoais no Brasil. Ela promove alterações no regime traçado pelo Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, conferindo maior proteção aos dados pessoais dos usuários. A principal referência internacional da matéria é a GDPR, General Data Protection Regulation, Europa, 2016/679, Regulamento Geral de Proteção de Dados aprovado pela União Europeia, caracterizado pela sua extraterritorialidade e impacto em serviços prestados em âmbito global.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, artigo 10 da LGPD. Seus fundamentos são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 1. Conceitos e princípios do tratamento de dados pessoais. Conceitos. Dado pessoal. A LGPD, assim como a GDPR, adota um conceito expansionista, contextual e consequencial de dado pessoal, como dispõe o seu artigo 5º. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Por conseguinte, o conceito de dado pessoal inclui não somente informações diretamente ligadas a uma pessoa, mas também informações que tenham o potencial de tornar alguém identificável: nome, prenome, RG, CPF, título de eleitor, número de passaporte, endereço, estado civil, gênero, profissão, números de telefone, registros de ligações, protocolos de internet, registros de conexão, registros de acesso a aplicações de internet, contas de e-mail, cookies, hábitos, gostos e interesses. Esses são apenas alguns exemplos de dados pessoais que pautam a atual vida em sociedade. Dado pessoal sensível. Há um tratamento diferenciado na lei para os dados pessoais que se revelem sensíveis. Cuida-se de qualquer dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, artigo 5º, inciso 2, da LGPD. Como o dado pessoal é um conceito contextual, pode-se estar diante de uma informação que, a princípio, não seja sensível, mas naquele determinado contexto possa revelar um dado sensível de um indivíduo, como uma condição de saúde, um dado biométrico ou uma referência a aspectos da vida sexual. Princípios. Em seu artigo 6º, a LGPD estabelece os princípios que devem ser observados no tratamento dos dados, além da boa-fé. Apresentamos quais são esses princípios, e dentre eles, destacamos os 2 que estão diretamente relacionados ao tema específico dessa publicação. Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Livre acesso. Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Qualidade dos dados. Garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência. Garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração,
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive, da eficácia dessas medidas. 2. Quem faz o quê? Quem realiza o tratamento de dados pessoais? São os agentes de tratamento que realizam o tratamento de dados pessoais. Dependendo da situação ou circunstância, o agente de tratamento será considerado controlador ou operador. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, artigo 5º, inciso 6, da LGPD. Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, artigo 5º, inciso 7, da LGPD. Quem deve ser o encarregado pelo tratamento? Para o tratamento de dados pessoais, o controlador deverá indicar um encarregado específico para esse fim, de acordo com o artigo 41 da LGPD. Essa figura é também conhecida como Data Protection Officer, DPO, conforme designação dada pela GDPR. O encarregado é uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Artigo 50, inciso 8 da LGPD. As funções e as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais previstas na LGPD têm semelhanças com aquelas previstas para o Data Protection Officer, mas existem diferenças muito importantes na disciplina jurídica de ambos. O papel do encarregado pelo tratamento de dados pessoais na organização, na GDPR, o DPO está diretamente ligado às funções de governança de dados pessoais, em linha com as demais posições de governança corporativa, controle e compliance. Desta forma, o DPO seria o responsável dentro da empresa por garantir que todas as questões relacionadas ao programa de privacidade e proteção de dados funcionem de forma eficiente e coordenada, atuando nos demais pilares de conformidade como o Tone of the Top, ou tom da liderança, monitoramento, avaliação de riscos, investigação, resposta e, principalmente, o Accountability 1. Por outro lado, a LGPD foi muito econômica, definindo apenas as funções do encarregado de proteção de dados, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 41, o qual detalharemos a seguir. Quais são as atividades do encarregado? O encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO deve exercer as seguintes atividades, conforme previsto no artigo 41 da LGPD, 1. 2. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Ao ser enxuto na lista de tarefas do encarregado, a opção do legislador brasileiro foi delegar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, a responsabilidade de estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados, parágrafo 3º do artigo 41 da LGPD. Embora a LGPD não tenha disciplinado contornos mais detalhados na conformação do encarregado, e na ausência de regulamentação por parte da ANPD, que sequer foi nomeada até o presente momento, verifica-se, na prática, que as organizações brasileiras têm procurado desenvolver sólidos programas de privacidade, nos quais as atribuições do encarregado se assemelham às do DPO na GDPR, com papéis e responsabilidades muito mais amplos. Neste sentido, podemos relacionar as seguintes tarefas e responsabilidades que vêm sendo agregadas por essas empresas, com base na GDPR: gerir o programa de privacidade e proteção de dados pessoais, informando e aconselhando a empresa e seus colaboradores que tratem dados pessoais a respeito das suas obrigações. Avaliar e aconselhar, quando pertinente, acerca dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Cooperar e ser o ponto de contato com a ANPD e demais autoridades competentes, monitorando novas regulamentações da LGPD e das normas setoriais, bem como participando das discussões sobre impacto regulatório e da formulação de boas práticas.
Demonstrar a necessidade de incorporação dos princípios do Privacy by Design 2 na concepção de novos produtos e serviços da empresa, concepção na qual a proteção da privacidade se apresenta nos seguintes eixos: sistemas de tecnologia da informação, práticas negociais responsáveis e design físico e infraestrutura de rede. Quem nomear como encarregado? O encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO pode ser um funcionário do quadro de colaboradores internos da empresa, um especialista contratado fora do quadro de colaboradores da empresa ou uma empresa contratada para essa finalidade, especializada em proteção de dados pessoais, DPO as a Service. Algumas organizações têm se valido da terceirização dessa função, com a contratação do chamado DPO as a Service, que pode ser uma solução temporária até que se estabeleça uma área interna de proteção de dados. 2. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Ao ser enxuto na lista de tarefas do encarregado, a opção do legislador brasileiro foi delegar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a responsabilidade de estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados, parágrafo 3º do artigo 41 da LGPD. Embora a LGPD não tenha disciplinado contornos mais detalhados na conformação do encarregado, e na ausência de regulamentação por parte da ANPD, que sequer foi nomeada até o presente momento, verifica-se, na prática, que as organizações brasileiras têm procurado desenvolver sólidos programas de privacidade, nos quais as atribuições do encarregado se assemelham às do DPO na GDPR, com papéis e responsabilidades muito mais amplos. Neste sentido, podemos relacionar as seguintes tarefas e responsabilidades que vêm sendo agregadas por essas empresas, com base na GDPR: gerir o programa de privacidade e proteção de dados pessoais, informando e aconselhando a empresa e seus colaboradores que tratem dados pessoais a respeito das suas obrigações. Avaliar e aconselhar, quando pertinente, acerca dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Cooperar e ser o ponto de contato com a ANPD e demais autoridades competentes, monitorando novas regulamentações da LGPD e das normas setoriais, bem como participando das discussões sobre impacto regulatório e da formulação de boas práticas. Demonstrar a necessidade de incorporação dos princípios do Privacy by Design 2 na concepção de novos produtos e serviços da empresa, concepção na qual a proteção da privacidade se apresenta nos seguintes eixos: sistemas de tecnologia da informação, práticas negociais responsáveis e design físico e infraestrutura de rede. Quem nomear como encarregado? O encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO pode ser um funcionário do quadro de colaboradores internos da empresa, um especialista contratado fora do quadro de colaboradores da empresa ou uma empresa contratada para essa finalidade, especializada em proteção de dados pessoais, DPO as a Service. Algumas organizações têm se valido da terceirização dessa função, com a contratação do chamado DPO as a Service, que pode ser uma solução temporária até que se estabeleça uma área interna de proteção de dados. Embora na GDPR seja previsto que o encarregado DPO deve apenas assistir à elaboração dos BIAs, Data Protection Impact Assessments, como não há definição na LGPD sobre este ponto, entendemos que é aconselhável que o encarregado participe da avaliação e do aconselhamento, quando pertinente, acerca dos relatórios de impacto, RIP. Qualificação da equipe. No caso de DPO as a Service, habilitações e titulações da equipe que estará envolvida na função de encarregado pelo tratamento de dados DPO, no caso da contratação de empresa especializada. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Artigo 41, parágrafo 1º, da LGPD. 3. Recomendações. Diversas questões importantes precisam ser observadas na nomeação do encarregado DPO e no suporte para o desenvolvimento das suas atividades. Destacamos algumas delas a seguir,
considerando o estabelecido na Regulação Europeia, a GDPR3. Responsabilidades do encarregado: aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Artigo 41, parágrafo 2º, inciso 1, da LGPD. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Artigo 41, parágrafo 2º, inciso 2 da LGPD. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Artigo 41, parágrafo 2º, inciso 3 da LGPD. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Artigo 41, parágrafo 2º, inciso 4 da LGPD. Garantir que as regras de proteção de dados são respeitadas em cooperação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Monitorar se as regras internas de privacidade e de proteção de dados, bem como, se as obrigações previstas na LGPD estão sendo seguidas por todos os envolvidos na empresa, colaboradores, terceirizados, diretores, etc. A garantia da conformidade da empresa em relação à proteção de dados é atribuição do DPO, devendo alertar a organização no caso de descumprimento da legislação, assim como orientar e assessorar para a devida adequação. Transparência. O responsável pela proteção de dados deve se reportar diretamente ao mais alto nível de gestão do controlador ou do processador. O responsável pela proteção de dados deve respeitar o segredo ou a confidencialidade no exercício das suas funções. O DPO pode cumprir outras tarefas e deveres, desde que elas não resultem em conflito de interesses. Para evitar o conflito de interesses, recomenda-se que o DPO não seja um controlador das atividades de processamento, como, por exemplo, o responsável pelo setor de recursos humanos. Não seja um funcionário com um contrato de curto ou de prazo fixo. Não deva se reportar a um superior direto, ao invés da alta administração. Deva ter a responsabilidade de gerenciar seu próprio orçamento. Suporte. O responsável pelo tratamento e o subcontratante apoiam o responsável pela proteção de dados na execução das tarefas referidas, disponibilizando os recursos necessários para a execução dessas tarefas e o acesso aos dados pessoais e operações de tratamento, e para manter os seus conhecimentos especializados. Autonomia. O DPO deve ser capaz de desempenhar suas funções de forma independente. O DPO deve ter autoridade para investigar. Na GDPR, a relevância da figura do DPO é tão central no tocante às funções que exerce na governança de dados pessoais e privacidade que o ocupante do cargo deve contar com autonomia e independência, sendo vedada a acumulação de funções que resultem em conflito de interesses. De acordo com a GDPR, ao DPO cabem determinadas garantias que devem ser respeitadas pelos dirigentes das empresas, agentes de tratamento fornecer os recursos necessários ao desempenho de suas funções, exemplo, apoio na implantação de sistemas para gestão do programa de privacidade, e ao seu contínuo aprimoramento, franquear acesso pleno aos dados pessoais e às operações de tratamento, não interferir no exercício de suas legítimas funções, não demitir nem penalizar o DPO no exercício regular de suas funções, garantir que o DPO se reporte diretamente ao C-Level da empresa, direção no seu mais alto nível. Questões contratuais. Dever de confidencialidade. Nos termos do artigo 38, inciso 5 da GDPR, o DPO tem o dever de confidencialidade no exercício das suas funções. O encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das suas funções, em conformidade com o direito da União ou dos Estados-membros. Diante da natureza das atividades do encarregado DPO, recomenda-se a celebração de acordo de confidencialidade, nada, seja qual for o modelo de contratação adotado. Atenção! DPO as a service. Destacamos que, no âmbito da União Europeia, existe uma orientação do extinto art. 29 Working Party que foi validada pelo European Data Protection Board, EDPB. Recomendou-se nesta orientação que, na contratação de um DPO as a service, sejam previstas, em cláusula contratual, todas as tarefas que serão exercidas pela empresa contratada, assim como seja designado o indivíduo como contato principal no prestador de serviço. Esta recomendação evita conflito de interesses e fornece maior segurança jurídica à empresa contratante.
Considerações finais. Em relação à atuação das autoridades de proteção de dados estrangeiras, cabe destacar alguns fatos. Em 9 de junho de 2020, a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, AEPD, decidiu aplicar uma multa de 25 mil euros pelo descumprimento da obrigação de nomear um DPO, nos termos do artigo 37 da GDPR. A decisão foi consequência de uma reclamação apresentada por um cidadão espanhol afirmando que determinada empresa não havia indicado um DPO a quem os indivíduos pudessem dirigir reclamações relativas à proteção de dados. Nesse caso, a AEPD entendeu que o agente de tratamento infringiu os seus deveres em relação à necessidade de nomear um DPO, bem como em relação à necessidade de registro de tal nomeação na autoridade. Após considerar algumas circunstâncias agravantes do caso, como o número de titulares de dados afetados e o nível de danos sofridos por eles, além das categorias de dados pessoais afetados pela infração, a autoridade decidiu pela imposição da multa no patamar de 25 mil euros. 5 Em 28 de abril de 2020, a Autoridade Belga de Proteção de Dados sancionou uma organização com uma multa de 50 mil euros pelo não cumprimento dos requisitos relacionados com a nomeação do seu DPO nos termos do artigo 38 da GDPR. Este dispositivo estabelece que o DPO pode cumprir outras tarefas e deveres, mas que o controlador ou processador deve garantir que tais tarefas e deveres não resultem em um conflito de interesses. De acordo com a autoridade belga, ao nomear o seu chefe de conformidade, gestão de risco e departamentos de auditoria, Head de Compliance, como DPO, a empresa não garantiu que as tarefas do DPO fossem isentas de qualquer conflito de interesses e, portanto, infringiu a normativa. Esta multa é a mais alta emitida pela DPA belga até agora. Estabelecendo uma análise sistemática e transpondo a discussão para o contexto da LGPD, lembramos que a função de DPO não tem que ser necessariamente exercida em tempo integral. Contudo, boas orientações afirmam que as principais preocupações do DPO devem ser a conformidade com as leis de proteção de dados e o cumprimento da sua função como ponto de contato eficiente com os titulares de dados e as autoridades. Assim, é fundamental que a pessoa escolhida para o cargo de DPO tenha tempo suficiente, independência e recursos para se dedicar a essas tarefas. Em casos em que o DPO desempenhe outras funções internas, a boa prática em relação à independência estabelece que elas não sejam incompatíveis com suas funções como DPO. Os exemplos de cargos que poderiam estar em conflito com as funções do DPO incluiriam CEO, diretor de operações, diretor financeiro, diretor médico, chefe de marketing, chefe de recursos humanos, diretor de tecnologia da informação. Parceria Estratégica Sotomayor Nagel Advogados Associados está preparada e à disposição para auxiliar em todo o processo de implementação de um programa de governança de dados e privacidade, bem como dar todo o suporte necessário ao DPO de qualquer organização, seja ela altamente regulada ou não. Nossa equipe própria de profissionais e os consultores externos multidisciplinares estão qualificados para que o escritório seja um parceiro estratégico do DPO, prestando consultoria especializada para facilitar e otimizar o trabalho do encarregado neste momento de mudança de paradigma e de transformação cultural quanto à proteção de dados e privacidade. Destacamos, dentre outros, os seguintes serviços: definição do escopo e atribuições legais inerentes à criação do cargo de encarregado, Data Protection Officer, DPO, incluindo suporte na própria seleção do candidato, com recomendação quanto ao perfil que melhor se encaixa à organização. Elaboração de material de apoio ao DPO e treinamento interno, tais como Manual de Compliance de Dados, Plano de Resposta a Incidentes de Violação de Privacidade e Guia de Resposta à Solicitação de Informações pelos Titulares. Treinamentos e exercícios de simulação de incidentes, Tabletop Exercise. Elaboração, reformulação de políticas de privacidade e documentos contratuais, anexos contratuais, contratos de processamento de dados. Consultoria para elaboração de mapa de riscos de tratamento de dados pessoais. Consultoria para elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, RIP. Consultoria para elaboração de registro das operações de tratamento de dados pessoais, ROPA, Record of Processing Activities. Auditoria em segurança da informação, com avaliação técnica dos locais, servidores de armazenamentos, testes de vulnerabilidades sistêmicas e intrusões.
Validação do ponto de vista de segurança da informação em todo o processo de implementação do plano de governança de dados desenvolvido e suporte. Seguros de ciberis para cobertura de responsabilidade civil. Perícia forense em caso de incidentes.